Você já fez alguma loucura por amor? Daquelas que parecem insanas no momento, mas que depois você percebe que foi a melhor decisão da sua vida. Pois é exatamente isso que aconteceu com Douglas naquele entardecer que mudaria tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Douglas sempre teve dinheiro. Desde jovem construiu um império no ramo da construção civil, erguendo prédios, casas, condomínios inteiros. Aos 35 anos, tinha uma fortuna que muitos sonhariam ter. Carros importados, apartamento com vista privilegiada, roupas de marca. Mas sabe o que ele não tinha? Alguém que olhasse para ele e visse apenas Douglas. Não o dinheiro, não o status, não as possibilidades. Apenas o homem que acordava de madrugada pensando se algum dia encontraria algo verdadeiro. Naquela tarde de sexta-feira, ele havia acabado de terminar mais um namoro. Fernanda era o nome dela. Bonita, elegante, sempre impecável, mas também sempre calculista. Douglas percebeu quando ela casualmente mencionou que adoraria conhecer aquele resort em Miami, ou quando suspirou olhando vitrines de joalherias, ou quando sutilmente começou a falar sobre como seria maravilhoso ter uma casa na praia. Tudo planejado, tudo medido, tudo falso. Ele terminou ali mesmo, no restaurante caro onde ela havia insistido em jantar. Viu a máscara cair, viu a raiva genuína nos olhos dela quando percebeu que o plano não funcionaria. Sem drama, Douglas pagou a conta, se levantou e foi embora. Mas dessa vez algo era diferente. Dessa vez, a frustração pesava como nunca. Entrou no carro, um sedã preto e reluzente, e começou a dirigir sem rumo. Queria espaço, queria ar, queria entender por que tudo sempre terminava igual. Será que era ele? Será que atraía esse tipo de pessoa? Ou será que simplesmente não existia mais nada verdadeiro nesse mundo? A cidade ficou para trás. Douglas pegou uma estrada secundária, dessas que cortam o interior, cercadas por campos e mato alto. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. E foi ali, naquele cenário quase irreal, que ele a viu. Uma mulher jovem, magra, caminhava sozinha na beira da estrada. No colo, um bebê de aproximadamente 1 ano se aconchegava contra ela. As roupas dela eram simples, surradas pelo tempo e pelo sol. Uma blusa desbotada, uma calça jeans com remendos mal feitos. Descalça. Os pés descalços levantavam poeira a cada passo cansado. O cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo desfeito. Mas havia algo nela. Algo na postura, na forma como segurava aquela criança com tanto cuidado, na maneira como olhava para a frente com uma determinação silenciosa. Douglas diminuiu a velocidade instintivamente. Seu primeiro pensamento foi oferecer carona, ajuda, qualquer coisa. Aquela cena não estava certa. Uma mulher sozinha com um bebê, andando por uma estrada deserta ao entardecer. Perigoso. Preocupante, errado. Mas então algo aconteceu, algo que ele mesmo não conseguiria explicar depois, algo que brotou lá do fundo, daquela parte dele que estava cansada de esperar, de procurar, de se decepcionar. Uma voz interna, louca e desesperada, sussurrou. E se essa for a resposta? Pare por um segundo e pense comigo. Quantas vezes a vida nos coloca diante de momentos decisivos e nós simplesmente deixamos passar? Quantas vezes o medo de parecer ridículo nos impede de fazer o que o coração grita? Douglas estava nesse exato ponto. E você já esteve? Se esteve, me conta nos comentários de qual país ou cidade você está assistindo. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, a gente adora saber de onde vem cada um de vocês que acompanha essas histórias que tocam o coração. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos voltar para aquele momento que mudaria tudo na vida de Douglas. Ele parou o carro a alguns metros à frente dela. A mulher continuou andando sem pressa, sem medo aparente. Quando passou pela janela do motorista, Douglas abriu, colocou a cabeça para fora e então, sem pensar muito,
sem calcular, sem medir as consequências, estendeu a mão na direção dela e disse as palavras mais absurdas que já haviam saído da sua boca. Quer ser minha esposa? A mulher parou. Virou-se lentamente. Os olhos dela eram escuros, profundos, cansados. Encontraram os de Douglas com uma intensidade que o fez engolir seco. O bebê no colo dela mexeu-se, um pequeno suspiro, voltando a dormir. Silêncio. Apenas o som do vento nos campos ao redor e o motor do carro. Douglas esperava uma risada, ou um olhar de pena, ou que ela simplesmente continuasse andando, pensando que ele era mais um maluco. Mas não foi nada disso que aconteceu. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Havia algo naquele olhar que ia além de simples curiosidade. Era como se ela pudesse ver através dele, enxergar as camadas de frustração, de solidão, de desejo genuíno por algo real. Por quê? A voz dela era baixa, rouca, carregada de uma vida que Douglas não conhecia. Porque ele hesitou. Como explicar? Como colocar em palavras algo que nem ele mesmo entendia completamente? Porque eu passei a vida inteira procurando por algo verdadeiro, e todas as mulheres que conheci só queriam meu dinheiro. Mas você está aqui, sozinha, com seu filho, andando por uma estrada deserta. Você não sabe quem eu sou, não sabe o que eu tenho. E mesmo se soubesse, aposto que não faria diferença. A mulher não respondeu imediatamente. Olhou para o bebê, depois para a estrada à frente, depois de volta para Douglas. Você não me conhece, ela disse finalmente. Não sabe nada sobre mim. Pode ser que eu seja pior do que todas essas mulheres que você conheceu. Pode ser, Douglas admitiu. Mas meu instinto diz que não. E eu estou cansado de ignorar meu instinto. Outro silêncio. O sol continuava descendo e logo seria noite. A mulher ajeitou o bebê, que começava a acordar. Meu nome é Marina, ela disse, e havia uma firmeza naquela apresentação que surpreendeu Douglas. Não era submissão, não era gratidão antecipada, era dignidade. E este é o Miguel. Douglas, ele respondeu, sentindo algo estranho no peito. Esperança? Medo? Ambos. Marina deu mais um passo em direção ao carro. Se eu aceitar, você precisa entender algumas coisas. Eu não vou fingir ser quem não sou. Não vou mudar para agradar você ou qualquer outra pessoa. E o Miguel vem junto sempre. Ele é minha prioridade. Se você não consegue lidar com isso, melhor nem começar. Douglas sentiu um sorriso se formar. Ali estava ela, sem nada, literalmente andando descalça por uma estrada, e ainda assim colocando suas condições. Não era a arrogância, era a autopreservação. Era alguém que já tinha sido quebrada antes e não permitiria que acontecesse de novo. Eu não quero que você mude, ele disse. E sobre o Miguel, ele seria tão minha prioridade quanto é a sua. Marina estudou-o por mais um longo momento. Então, surpreendentemente, ela abriu a porta traseira do carro e entrou com o bebê. Sentou-se, ajeitou Miguel no colo e disse simplesmente: então vamos ver onde isso vai dar. Douglas ficou momentaneamente paralisado. Ela havia aceitado, assim, sem perguntar mais nada, sem questionar quem ele era, o que fazia, onde morava. Era tão surreal que ele quase riu. Quase. Mas então percebeu que Marina estava esperando, olhando-o pelo retrovisor com uma expressão que era metade desafio, metade vulnerabilidade. Ele engrenhou o carro e voltou para a estrada principal. Enquanto dirigia, 1000 perguntas explodiam em sua mente, mas ele segurou a língua, deixando o silêncio se instalar naturalmente. Miguel havia acordado completamente agora, olhando ao redor com aqueles olhos redondos e curiosos que só bebês têm. Vez ou outra, ele balbuciava algo incompreensível, e Marina respondia com uma voz suave, cheia de ternura. Douglas observava pelo retrovisor, fascinado. Havia uma intimidade ali, entre mãe e filho, que era ao mesmo tempo linda e dolorosa de assistir, porque ele podia ver, mesmo sem perguntar,
que a vida não tinha sido fácil para eles. As roupas surradas, os pés descalços, a forma como Marina parecia estar sempre em alerta, tudo contava uma história de dificuldades. Para onde você estava indo? Douglas finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Marina demorou a responder. Não sei ao certo. Longe. Apenas longe. Longe de quê? De muita coisa. A resposta foi vaga, mas carregada de significado. Douglas não insistiu. Eles chegaram à cidade quando a noite já tinha caído completamente. As luzes começavam a se acender, criando um brilho artificial contra o céu escuro. Douglas dirigiu até seu apartamento, um edifício alto no centro, com portaria 24 horas e segurança reforçada. Quando parou na garagem subterrânea, Marina olhou ao redor, processando onde estava. Se ela ficou impressionada, não demonstrou. Apenas desceu do carro com Miguel, esperando que Douglas a guiasse. No elevador, ela finalmente falou. Você mora aqui? No 13º andar, ele confirmou. Foi tudo o que ela disse. O apartamento era amplo, moderno, decorado com móveis caros e uma vista panorâmica da cidade. Marina entrou devagar, segurando Miguel com mais força. Seus olhos percorreram cada canto, cada detalhe. Douglas viu quando ela percebeu o tamanho da televisão, o sofá de couro, a cozinha integrada com eletrodomésticos de última geração. Então você realmente tem dinheiro, ela disse, e não era uma pergunta. Sim, Douglas admitiu, mas isso muda alguma coisa? Marina olhou para ele, e pela primeira vez desde que entraram no carro, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Muda sim. Significa que você é louco mesmo. Um homem rico parando o carro para pedir uma estranha em casamento? Isso não é normal, Douglas. Você sabe disso, né? Ele riu, uma risada real, libertadora. Eu sei, mas nada na minha vida tem sido normal ultimamente. Talvez esteja na hora de mudar a estratégia. Miguel começou a chorar, um choro baixo e manhoso que rapidamente aumentou de volume. Marina balançou-o, tentando acalmá-lo, mas o bebê estava claramente desconfortável. Ele deve estar com fome, ela disse, e havia uma nota de desespero na voz. Eu não tenho nada aqui. Douglas não hesitou. Vamos ao mercado. Agora. Agora? Mas são quase 9 horas. Tem mercado 24 horas aqui perto. Vamos comprar tudo o que vocês precisam. E foi exatamente o que fizeram. Douglas, Marina e Miguel saíram naquela noite e passaram quase 2 horas em um supermercado, enchendo 2 carrinhos. Fraldas, leite em pó, papinhas, roupas para Miguel, roupas para Marina, produtos de higiene, comida. Douglas insistiu em tudo. Quando Marina tentou protestar, dizendo que era demais, ele simplesmente disse: se vamos fazer isso, vamos fazer direito. De volta ao apartamento, Marina deu banho em Miguel na banheira enorme do banheiro principal. Douglas ouviu as risadinhas do bebê, os sons da água, a voz suave de Marina cantarolando algo. E algo nele se aquietou. Algo que estava inquieto há tanto tempo finalmente relaxou. Quando Marina saiu com Miguel, enrolado em uma toalha limpa e macia, ela parecia diferente. O cabelo ainda estava úmido, mas ela também havia tomado banho. Vestia uma roupa simples que Douglas tinha comprado, nada extravagante, mas nova e limpa. Ela parecia mais jovem, mais leve, menos carregada. Obrigada, ela disse, e havia sinceridade naquela palavra. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você não tinha obrigação de fazer nada disso. Douglas se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Marina, eu falei sério naquela estrada. Eu sei que parece loucura, eu sei que você deve estar pensando que sou maluco ou que tenho segundas intenções, mas não tenho. Eu só quero uma chance de construir algo real. E por algum motivo que eu não consigo explicar, acho que você é essa chance.
Marina colocou Miguel no berço improvisado que tinham montado no quarto de hóspedes. O bebê lutou contra o sono por alguns segundos, mas logo cedeu, seus olhinhos se fechando. Ela ficou ali, observando-o dormir, e Douglas viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Eu não sei se consigo fazer isso, ela sussurrou. Eu não sei se consigo confiar de novo. Confiar em quê? Em qualquer coisa. Em pessoas, em promessas, em finais felizes. Douglas sentiu o coração apertar. Havia tanta dor naquela confissão, tanta história não contada. Então não confie, ele disse suavemente. Não ainda. Só fique. Vamos descobrir juntos se isso pode funcionar. Sem pressão, sem expectativas impossíveis. Apenas vamos tentar. Marina o encarou por um longo momento, então acenou com a cabeça, lentamente. Tudo bem, vamos tentar. E assim começou, não com fogos de artifício ou declarações apaixonadas, mas com um acordo silencioso entre duas pessoas cansadas de procurar e prontas para arriscar mais uma vez. O que nenhum dos dois sabia era que aquela noite era apenas o começo de uma jornada que testaria tudo o que eles pensavam saber sobre amor, confiança e o verdadeiro significado de família. Porque às vezes, as melhores histórias começam com as decisões mais loucas. E a loucura de Douglas naquela estrada estava apenas começando a revelar o quanto poderia transformar não apenas sua vida, mas também a vida de Marina e do pequeno Miguel. Mas nem tudo seria fácil, porque Marina guardava segredos. Segredos que logo viriam à tona e colocariam tudo em risco. E Douglas, apesar de toda sua boa intenção, teria que enfrentar demônios que nem imaginava existir. Por enquanto, naquela primeira noite, havia apenas o silêncio do apartamento, o sono tranquilo de Miguel, e dois estranhos tentando entender o que diabos tinham acabado de fazer. Os primeiros raios de sol entraram pelas janelas do apartamento, iluminando Marina, que estava sentada no sofá, observando a cidade acordar. Ela não tinha conseguido dormir direito. Cada barulho, cada sombra, cada momento de silêncio a mantinha alerta. Anos vivendo de uma forma te ensinam a nunca baixar completamente a guarda. Douglas acordou cedo também, como era seu costume. Quando saiu do quarto, encontrou Marina ali, imóvel, perdida em pensamentos. Miguel ainda dormia no quarto ao lado, seu sono tranquilo e profundo como só os bebês conseguem ter. Bom dia, Douglas disse suavemente, tentando não assustá-la. Marina virou-se e ele percebeu que ela tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas ela forçou um sorriso. Bom dia. Não dormiu? Um pouco. Estou acostumada a dormir pouco. Douglas sentou-se na poltrona em frente a ela, mantendo distância. Havia uma tensão no ar. Aquela estranheza natural de duas pessoas que tomaram uma decisão impulsiva e agora precisavam lidar com as consequências. Marina, eu sei que ontem tudo aconteceu muito rápido. E eu entendo se você quiser voltar atrás. Não vou te julgar, não vou ficar bravo. Eu preciso que você saiba que minha proposta era sincera. Marina olhou para as próprias mãos. Eu sei, eu sinto isso. E é justamente por isso que estou com medo. Com medo de quê? De acreditar. De me permitir pensar que isso pode dar certo. Porque toda vez que acreditei em algo, em alguém, eu me quebrei um pouco mais. Douglas sentiu o peso daquelas palavras. Queria perguntar o que tinha acontecido, quem tinha machucado ela daquela forma, mas sabia que não era o momento. Confiança não se constrói em uma noite. Leva tempo, paciência, prova constante de que você é diferente. Então vamos devagar, ele disse, sem pressão. Você e Miguel ficam aqui, no quarto de hóspedes. Vamos nos conhecendo. E quando você sentir que está pronta, se um dia sentir, a gente pensa no próximo passo. Marina ergueu os olhos, surpresa. Você faria isso? Esperaria sem garantia nenhuma? Faria.
Porque eu não estou procurando garantias, estou procurando algo verdadeiro, e coisas verdadeiras não podem ser forçadas. Naquele momento, Miguel começou a chorar. Marina levantou-se imediatamente, aquele instinto materno tomando conta. Douglas a observou ir até o quarto, pegar o bebê no colo, acalmá-lo com palavras sussurradas. Havia tanta ternura ali, tanto amor incondicional, e ele percebeu que não queria apenas Marina. Queria aquilo, aquela capacidade de amar tão completamente, tão genuinamente. Os dias seguintes foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Douglas manteve sua rotina de trabalho, saindo cedo e voltando no fim da tarde. Mas sempre ligava durante o dia, perguntando se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. Marina, por sua vez, começou a se adaptar. Limpava o apartamento, cozinhava, cuidava de Miguel. Não porque Douglas pedisse, mas porque precisava se sentir útil, precisava contribuir de alguma forma. Uma semana depois, Douglas chegou em casa e encontrou um jantar completo na mesa. Nada sofisticado, nada de restaurante caro, mas feito com carinho. Arroz, feijão, um frango assado simples, salada. Marina estava nervosa, mexendo nas mãos. Eu quis fazer algo para agradecer. Por tudo, ela explicou. Douglas sentiu um nó na garganta. Marina, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas eu quero. Eles jantaram juntos, com Miguel no cadeirão improvisado ao lado. A conversa foi tímida no começo, mas aos poucos fluiu mais naturalmente. Douglas contou sobre o trabalho, sobre um projeto complicado que estava gerenciando. Marina ouvia, fazia perguntas, demonstrava interesse genuíno. E quando foi a vez dela falar, mesmo que pouco, ele percebeu detalhes importantes. Marina tinha 26 anos. Tinha crescido em uma cidade pequena, filha única de pais que morreram em um acidente quando ela tinha 19. Sem família, sem rede de apoio, ela tinha tentado se virar sozinha. Conheceu o pai de Miguel em um momento de vulnerabilidade. Ele prometeu cuidar dela, prometeu que seria diferente. Mas as promessas duraram apenas até ela engravidar. Ele sumiu. Marina disse, a voz controlada, mas carregada de dor. Quando descobriu que eu estava grávida, simplesmente desapareceu. Mudou de cidade, bloqueou meu número, me apagou da vida dele, como se eu nunca tivesse existido. Douglas sentiu raiva. Raiva de um homem que não conhecia, raiva de alguém capaz de abandonar uma mulher grávida. Sinto muito. Não sinta. Eu tive o Miguel, e ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando não tinha o que comer, quando não sabia onde dormir, olhar para ele me dava força para continuar. Onde você estava morando? Antes daquela estrada? Marina hesitou. Em vários lugares. Abrigos, às vezes na casa de conhecidos que me davam um sofá por alguns dias. Naquele dia, eu estava indo para a casa de uma mulher que conhecia em um abrigo. Ela tinha dito que eu podia ficar lá por um tempo, mas o ônibus quebrou no meio do caminho e eu não tinha dinheiro para outro. Então comecei a andar. E foi quando você apareceu. Douglas processou aquilo. Marina estava literalmente sem destino certo, andando por uma estrada deserta com um bebê no colo. E mesmo assim, tinha dignidade suficiente para não aceitar sua proposta cegamente. Tinha colocado condições, tinha se mantido firme. Isso dizia muito sobre quem ela era. E você? Marina perguntou, virando a conversa. Como alguém com tanto dinheiro fica solteiro e desesperado o suficiente para pedir uma estranha em casamento? Douglas riu, mas era uma risada sem humor. Porque dinheiro não compra as coisas que realmente importam. Você acha que as pessoas querem te conhecer, mas elas só querem conhecer sua conta bancária. Eu namorei, tentei, acreditei várias vezes, mas sempre acabava igual. Descobria que estava sendo usado, que tudo era mentira, que o amor que diziam sentir tinha um preço. E você acha que eu sou diferente? Acho. Porque você não sabia quem eu era. Não sabia o que eu tinha. E mesmo depois de descobrir, você não mudou.
Continua sendo você. Continua tendo suas regras, seus limites. Isso é refrescante. Marina sorriu, e dessa vez foi um sorriso real. Refrescante, essa é nova. Eles riram juntos, e algo mudou naquela noite. A tensão diminuiu. A estranheza começou a dar lugar a uma familiaridade confortável. E vocês, que estão assistindo, já passaram por algo parecido? Já sentiram que finalmente encontraram alguém que via vocês de verdade? Conta aqui nos comentários, a gente adora ler as histórias de vocês. E se você gosta dessas histórias que tocam o coração, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui no Voz que Conta Histórias, cada história é feita para emocionar, para fazer você refletir sobre sua própria vida. As semanas passaram e Douglas e Marina desenvolveram uma rotina. Ele trabalhava, ela cuidava da casa e de Miguel. Mas não era uma dinâmica de obrigação, era natural. Nos finais de semana, Douglas os levava para passear. Parques, shopping, praia. Miguel adorava a areia, ficava fascinado com as ondas. Marina relaxava aos poucos, permitindo-se sorrir mais, rir mais. Douglas percebia as pequenas mudanças, como ela começou a cantar enquanto cozinhava, como passou a dormir um pouco melhor, como às vezes o olhava de um jeito diferente, um olhar que durava um segundo a mais, que carregava algo que ele não conseguia decifrar completamente. Mas então veio o primeiro problema real. Um mês depois daquela noite na estrada, Douglas precisou viajar a trabalho. Seria uma semana fora, resolvendo questões de uma obra em outro estado. Ele hesitou em contar para Marina, com medo de como ela reagiria. Mas quando finalmente mencionou, ela apenas acenou. Tudo bem. A gente fica aqui, cuida de tudo. Você tem certeza? Posso deixar dinheiro. Meu número está sempre disponível. Qualquer coisa você me liga. Douglas, eu sobrevivi sozinha com um bebê nas ruas. Acho que consigo sobreviver sozinha em um apartamento confortável por uma semana. Ele sorriu, mas ainda estava apreensivo. E tinha razão de estar. Porque no terceiro dia de viagem, Marina recebeu uma visita inesperada. Ela estava preparando o almoço quando a campainha tocou. Estranhou, porque ninguém sabia que ela estava ali. Quando olhou pelo olho mágico, seu coração gelou. Do outro lado estava um homem que ela conhecia muito bem. Alto, cabelos escuros, expressão séria. Ricardo, o pai de Miguel. Marina ficou paralisada. Todas as memórias voltaram de uma vez. As promessas quebradas, o abandono, as noites chorando sozinha. E agora ele estava ali, na porta do apartamento, como se tivesse algum direito de aparecer. Ela pensou em não abrir, pensou em ignorá-lo até que fosse embora. Mas então Miguel começou a chorar no quarto e Ricardo bateu na porta com mais força. Marina, eu sei que você está aí. Abra a porta. Precisamos conversar. Com as mãos tremendo, ela abriu. Ricardo entrou sem pedir licença, os olhos percorrendo o apartamento com curiosidade e algo que parecia inveja. Então é aqui que você está morando agora? Conseguiu um peixe grande, né? Parabéns. Marina sentiu náusea. O que você quer, Ricardo? Quero ver meu filho. Seu filho? Você abandonou a gente, sumiu. Não deu um centavo, não mandou uma mensagem, nada. E agora quer ver ele? Ricardo deu de ombros, aquele gesto casual que sempre a enfurecia. Eu estava confuso, não estava pronto para ser pai. Mas agora estou. E tenho direito de conhecer meu filho. Você não tem direito nenhum. Tenho sim, e você sabe disso. Posso entrar com um pedido de guarda compartilhada, posso complicar sua vida. Ou a gente pode resolver isso civilizadamente. Marina percebeu então. Não era sobre Miguel. Nunca tinha sido. Ricardo tinha descoberto sobre Douglas, sobre o dinheiro, e queria sua parte. Queria chantagear, pressionar, conseguir algo. Pensão, dinheiro, qualquer coisa. Saia daqui, ela disse, a voz baixa mas firme. Agora. Ou o quê? Você vai chamar seu namorado rico? Será que ele sabe a verdade sobre você, Marina? Será que ele sabe de tudo?
Ela sentiu o sangue gelar. Do que você está falando? Ricardo sorriu, e era um sorriso cruel. Você acha que eu não fiz minha pesquisa? Eu sei tudo sobre o Douglas. Sei que ele tem dinheiro. Sei que ele é bonzinho romântico. Mas será que ele sabe que você tem um passado? Será que ele sabe das escolhas que você fez para sobreviver? Marina queria gritar, queria empurrá-lo para fora, mas estava petrificada, porque Ricardo estava tocando em algo que ela tinha medo de enfrentar, seu passado. As coisas que fez quando estava desesperada, quando não tinha outra opção. Nada de que se orgulhasse, mas nada que mudaria se pudesse voltar no tempo, porque cada escolha a trouxe até Miguel, até esse momento. Você é desprezível, ela sussurrou. Talvez, mas sou realista. Então aqui está o que vai acontecer. Você vai me dar 50 mil em dinheiro. E eu desapareço de novo. Nunca mais me vê, nunca mais me ouve. Miguel nem precisa saber que existo. 50 mil? Eu não tenho isso. Mas seu namoradinho tem. E se você não conseguir, bom, aí eu vou ter que conversar com ele pessoalmente. Tenho certeza que ele vai querer saber alguns detalhes interessantes sobre você. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Não daria a ele essa satisfação. Saia, agora. Ricardo caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Você tem 3 dias. Depois disso, eu volto. E não vai ser bonito. Ele saiu, deixando Marina sozinha com o coração acelerado e a mente em pânico. Ela pegou Miguel no colo, apertou-o contra si, deixando as lágrimas finalmente caírem. O que ia fazer? Como resolver isso? Se contasse para Douglas, ele saberia de tudo. E ela não estava pronta. Não estava pronta para vê-lo olhar para ela de forma diferente, com decepção, com nojo talvez. Mas se não contasse, Ricardo voltaria. E seria pior. Marina passou o resto do dia em agonia. Não comeu, mal conseguia pensar. Quando Douglas ligou à noite, ela fingiu que estava tudo bem, mas ele percebeu que algo estava errado. Marina, o que aconteceu? Nada, só um dia cansativo. Tem certeza? Sua voz está estranha. Tenho certeza. Miguel está bem, eu estou bem. Como está indo aí? Douglas não insistiu, mas também não ficou convencido. Havia algo errado, ele sentia. E quando voltasse, descobriria o que era. Marina passou a noite acordada, pensando, planejando, se desesperando. Pela manhã, tomou uma decisão. Ligou para Ricardo. Eu vou conseguir o dinheiro, mas você precisa me dar uma semana. 3 dias, Marina. Eu falei 3 dias. Uma semana. Por favor, eu preciso de tempo para pegar sem que ele perceba. Ricardo riu. Tudo bem, uma semana, mas nem um dia a mais, entendeu? Marina desligou, sentindo-se suja. Estava mentindo. Estava planejando pegar dinheiro de Douglas sem ele saber. Estava se tornando exatamente o tipo de pessoa que ele odiava. Mas o que mais poderia fazer? Não tinha escolha. Ricardo tinha deixado isso claro. Ou tinha? Marina olhou para Miguel, que brincava no chão com um brinquedo barulhento. Ele era tão inocente, tão puro. Merecia uma vida melhor do que isso. Merecia não crescer sob as sombras de mentiras e chantagens. E Douglas merecia a verdade. Por mais doloroso que fosse, por mais arriscado que fosse, ele merecia saber. Marina tomou outra decisão. Esperaria Douglas voltar. Contaria tudo. Sobre Ricardo, sobre o passado, sobre a chantagem. E então deixaria que ele decidisse. Se quisesse que fossem embora, ela entenderia. Levaria Miguel e recomeçaria de novo, em outro lugar, longe de todos. Mas pelo menos teria sido honesta. Pelo menos teria dado a ele a chance de escolher com todas as informações. Os próximos dias foram tortura. Cada toque do telefone a fazia pular. Cada barulho no corredor a deixava alerta. Ricardo podia voltar a qualquer momento, mas ela se manteve firme na decisão. Esperaria Douglas, e enquanto esperava, começou a perceber algo.
Percebeu que tinha se apegado àquele apartamento, àquela vida, àquele homem. Percebeu que nas últimas semanas tinha se permitido sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde Miguel cresceria com estabilidade, onde ela não precisaria se preocupar com a próxima refeição ou o próximo teto. Um futuro onde, talvez, amor verdadeiro fosse possível. E agora tudo isso estava ameaçado. Não por Douglas, mas por ela mesma. Por seu passado, por suas escolhas, por sua incapacidade de contar a verdade desde o início. Mas ainda havia tempo. Douglas voltaria em 2 dias. E então ela contaria tudo. Acontecesse o que acontecesse, pelo menos saberia que tentou fazer a coisa certa. O que Marina não sabia era que Ricardo não estava planejando esperar uma semana. Ele tinha outros planos. Planos que envolveriam não apenas dinheiro, mas algo muito mais perigoso. Porque homens como Ricardo nunca são satisfeitos com pouco. Sempre querem mais. Sempre têm um as na manga. E esse as estava prestes a ser revelado de uma forma que ninguém esperava. Douglas voltou um dia mais cedo. A obra tinha avançado mais rápido do que esperava, e ele estava ansioso para voltar. Durante toda a semana, algo o incomodou. As ligações com Marina eram estranhas, sua voz carregada de uma tensão que ela tentava esconder, mas não conseguia completamente, e ele conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que ela tinha naquela primeira noite, quando ainda não confiava, quando ainda estava com medo. Eram quase 10 da noite quando entrou no apartamento. Silencioso, encontrou Marina sentada no sofá da sala, com Miguel dormindo no colo. Ela olhava para o nada, perdida em pensamentos tão profundos que nem ouviu a porta abrir. Marina, Douglas disse suavemente. Ela pulou, assustada, quase derrubando Miguel. Quando viu que era Douglas, seu rosto passou por várias expressões em segundos. Alívio, medo, culpa, algo que parecia desespero. Você voltou? Ela sussurrou. Voltei cedo. Senti que precisava estar aqui. Ele se aproximou, estudando o rosto dela. Olheiras profundas, lábios rachados de tanto morder, mãos tremendo levemente. Marina, o que está acontecendo? E não me diga que é nada, porque eu sei que não é. Marina olhou para Miguel, depois para Douglas. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela pudesse controlar. Eu preciso te contar uma coisa, várias coisas, na verdade. E depois que eu contar, você provavelmente vai querer que a gente vá embora. E eu vou entender. Mas você precisa saber a verdade. Douglas sentiu o coração acelerar. Sentou-se ao lado dela, mantendo um espaço respeitoso. Pode falar. Eu estou ouvindo. E Marina contou. Contou tudo. Começou pelo pai de Miguel, Ricardo, como ele tinha prometido mundos e fundos e depois desapareceu quando ela engravidou. Contou sobre os meses seguintes, grávida e sozinha, tentando sobreviver. Contou sobre as escolhas que teve que fazer, os bicos que aceitou, as vezes que dormiu em abrigos ou na rua. Contou sobre quando Miguel nasceu, como foi sozinha para o hospital público, como teve medo de não conseguir cuidar dele. E então contou sobre Ricardo aparecendo há 3 dias, sobre a chantagem, os 50 mil, as ameaças, sobre como ele sabia onde ela estava, como tinha descoberto sobre Douglas. Ele disse que se eu não conseguisse o dinheiro, viria falar com você. Contaria coisas sobre mim, coisas do meu passado que ela engoliu seco, que não são bonitas, não são coisas que eu orgulho, mas eram o que eu tinha na época. Douglas estava processando tudo, o rosto indecifrável. Marina continuou, as palavras saindo em um fluxo desesperado agora. Eu pensei em pegar o dinheiro sem você saber. Pensei em resolver sozinha e nunca contar, mas não consegui. Porque você merece a verdade, Douglas. Você me deu um teto, me deu dignidade, me tratou como um ser humano quando eu estava literalmente na sarjeta. E eu não posso retribuir isso com mentiras. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Marina esperou, segurando Miguel com mais força, como se ele fosse sua única âncora em um mar revolto.
Onde ele está agora? Douglas finalmente perguntou, a voz controlada, mas com uma borda afiada que Marina nunca tinha ouvido. Não sei. Disse que voltaria em uma semana. Amanhã faz uma semana. Douglas levantou-se, andou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Marina via a tensão nos ombros dele, na forma como cerrava os punhos. Quando ele finalmente se virou, havia determinação nos olhos. Você não vai dar dinheiro nenhum para ele. E eu também não. Homens como esse nunca param. 50 mil hoje, 100 mil daqui a 6 meses, e assim por diante. Ele vai sangrar você pelo resto da vida se deixar. Mas ele pode causar problemas. Ele disse que tem direitos sobre Miguel, que pode entrar com pedido de guarda. Deixa ele tentar. A voz de Douglas era firme, quase perigosa. Eu tenho advogados, bons advogados. Se ele quiser brigar na justiça, a gente briga. E ele vai perder. Um homem que abandonou o filho, que não deu nenhum tipo de suporte, que só aparece quando descobre que tem dinheiro envolvido. Nenhum juiz vai olhar com bons olhos para isso. Marina sentiu algo estranho no peito. Esperança? Alívio? Você não está bravo? Bravo. Douglas voltou para perto dela. Marina, eu estou furioso. Mas não com você. Estou furioso com esse miserável que está te ameaçando. Estou furioso por você ter passado por tudo isso sozinha. Estou furioso porque você achou que eu te julgaria pelo que você teve que fazer para sobreviver. Mas eu devia ter contado antes, desde o início. Sim, devia. Mas eu entendo por que não contou. Confiança não se constrói da noite para o dia. E você passou por tanto que é natural ter medo de se abrir. Ele hesitou, então pegou a mão dela. Foi o primeiro contato físico real entre eles desde aquela noite na estrada. Marina, eu não me importo com seu passado. Todo mundo tem um passado. O que importa é quem você é agora. E a mulher que eu vejo é forte, corajosa, uma mãe incrível. É alguém que sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria das pessoas. Isso não me faz te respeitar menos, me faz te respeitar mais. Marina deixou as lágrimas caírem livremente agora. Não lágrimas de desespero, mas de alívio. Ela tinha contado a verdade e ele não tinha fugido. Não tinha a expulsado. Estava ali, segurando sua mão, prometendo ajudá-la. Obrigada, ela sussurrou. Eu não sei o que mais dizer além de obrigada. Não precisa dizer nada. Só precisa confiar em mim. Confiar que vamos resolver isso juntos. E pela primeira vez desde que Ricardo apareceu, Marina sentiu que talvez, só talvez, tudo pudesse ficar bem. Mas o alívio durou pouco. No dia seguinte, Ricardo apareceu. E não estava sozinho. Marina estava dando café da manhã para Miguel quando a campainha tocou. Douglas estava no escritório, em uma videoconferência. Ela olhou pelo olho mágico e gelou. Ricardo estava ali, mas ao lado dele havia uma mulher. Loira, bem vestida, com uma expressão dura no rosto. Douglas apareceu atrás de Marina, tendo ouvido a campainha. Quando viu quem era, sua expressão se fechou. Deixa comigo, ele disse, mas Marina balançou a cabeça. Não, eu preciso fazer isso. Ele é meu problema. Era seu problema. Agora é nosso. Juntos, abriram a porta. Ricardo entrou com aquele sorriso arrogante que Marina odiava. A mulher o seguiu, olhando ao redor com interesse. Marina. Ricardo disse, ignorando Douglas completamente. O prazo acabou. Cadê meu dinheiro? Você não vai receber dinheiro nenhum, Douglas disse, colocando-se entre Ricardo e Marina. E sugiro que você vá embora antes que eu chame a segurança. Ricardo riu. Ah, então você é o príncipe encantado, o ricaço que salvou a donzela em perigo. Que lindo! Mas tenho mais notícias, amigo. A donzela vem com bagagem, e essa bagagem tem um preço. Saia, agora. Ou quê? Você vai me bater? Na frente da advogada aqui? Ele apontou para a mulher. Essa é a Dora Patrícia. Ela está aqui para testemunhar minha tentativa de resolução amigável, porque amanhã
Vou entrar com um pedido oficial de guarda compartilhada do Miguel. E acredite, tenho boas chances de ganhar. Marina sentiu o pânico voltar, mas então Douglas fez algo inesperado. Pegou o telefone e ligou para alguém, colocando no viva voz. Renato, é o Douglas. Preciso de você aqui. Agora. Sim, é urgente. Ele desligou e olhou para Ricardo com calma. Meu advogado está a caminho. Ele é especialista em direito de família. Então, se você quer jogar esse jogo, vamos jogar. Mas aviso que você vai perder. A confiança de Ricardo vacilou por um segundo, mas ele se recuperou rápido. Vocês estão morando juntos? Sem casamento? Isso não vai pegar bem para você, Marina. Um juiz vai questionar suas escolhas, seu estilo de vida. Então a gente casa, Douglas disse simplesmente. Hoje, amanhã, quando for necessário. Problema resolvido. Marina o olhou, chocada. Ele estava falando sério. Estava disposto a realmente casar. Não como aquela proposta maluca na estrada, mas de verdade, para protegê-la. Ricardo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Vocês não entendem. Eu sou o pai biológico. Tenho direitos. Direitos? A voz de Marina saiu mais forte do que ela esperava. Você abandonou a gente. Sumiu quando mais precisamos. Não mandou R$1, não perguntou se estávamos vivos ou mortos. E agora quer falar de direitos? Você não tem direito nenhum sobre o Miguel. Nenhum. E sabe, às vezes a gente precisa desses momentos. Momentos onde a gente finalmente encontra a voz que estava presa há tanto tempo. Momentos onde a gente para de ser vítima e se torna protagonista da própria história. Se você já passou por isso, se já encontrou essa força dentro de você, conta aqui nos comentários. A gente adora saber que essas histórias ressoam com a vida real de vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal Voz que Conta Histórias, faz isso agora. Ativa o sininho também, porque toda semana tem histórias novas que vão te emocionar, te inspirar, te fazer refletir. Ricardo abriu a boca para responder, mas nesse momento o interfone tocou. Era o advogado de Douglas. Minutos depois, ele estava no apartamento. Renato tinha uns 45 anos, cabelos grisalhos, expressão séria mas amigável. Ele cumprimentou todos e rapidamente avaliou a situação. Então, Renato disse, olhando para Ricardo, você abandonou seu filho, não prestou nenhuma assistência e agora quer guarda compartilhada? Interessante estratégia. Eu tenho direitos, Ricardo repetiu, mas sua voz soava menos convicta agora. Tecnicamente sim, mas na prática, qualquer juiz vai ver o que isso realmente é. Uma tentativa de extorsão, chantagem, e isso é crime. Renato tirou um cartão do bolso e entregou para Ricardo. Aqui está meu contato. Se você realmente quer ver seu filho, podemos conversar sobre visitas supervisionadas, mediante pagamento de pensão atrasada. Mas se isso é sobre dinheiro, como eu suspeito que é, sugiro que desista agora, porque você vai perder. E vai perder feio. A advogada ao lado de Ricardo, que tinha ficado quieta até agora, finalmente falou. Ricardo, eu avisei que isso não ia funcionar. Eu não vou participar de extorsão. Resolva suas questões, mas sem mim. Ela saiu, deixando Ricardo visivelmente abalado. Ele olhou de Douglas para Marina, percebendo que não tinha mais controle da situação. A raiva no rosto dele era palpável. Isso não acabou, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Vocês vão se arrepender. É uma ameaça? Renato perguntou calmamente. Porque tenho testemunhas aqui, e ameaças também são crime. Ricardo saiu sem mais palavras, batendo a porta. O silêncio que ficou era denso, carregado. Marina sentou-se no sofá, tremendo. Miguel, que tinha ficado no quarto durante tudo, começou a chorar. Ela foi buscá-lo automaticamente, segurando-o enquanto tentava processar o que tinha acontecido. Ele vai voltar? Ela perguntou, a voz fraca. Renato olhou para Douglas, depois para ela. Provavelmente não. Homens como ele são covardes. Quando encontram resistência real, geralmente recuam. Mas vou preparar uma medida protetiva só para garantir. E vamos documentar tudo.
Se ele tentar qualquer coisa, vamos estar preparados. Douglas agradeceu ao advogado, que se despediu prometendo entrar em contato no dia seguinte com os papéis. Quando ficaram sozinhos, Douglas sentou-se ao lado de Marina. Acabou, ele disse suavemente. Ele não vai mais incomodar você. Marina queria acreditar. Queria desesperadamente acreditar que Ricardo tinha desistido, que eles estavam seguros. Mas uma parte dela, a parte que tinha aprendido a nunca baixar a guarda completamente, ainda estava alerta. Você falou sério? Ela perguntou. Sobre casar? Douglas hesitou. Falei. Se for necessário, se for o que precisa para proteger você e o Miguel, eu faço. Mas... Ele olhou nos olhos dela. Eu queria que fosse por um motivo diferente. Queria que fosse porque você quer, não porque precisa. Marina sentiu algo se mover dentro dela. Algo que vinha crescendo nas últimas semanas, algo que ela tinha medo de nomear. Mas talvez fosse hora de ser corajosa. Talvez fosse hora de se permitir sentir. E se eu dissesse que talvez, só talvez, eu também queira? Ela sussurrou. Douglas sorriu, aquele sorriso genuíno que transformava completamente o rosto dele. Então eu diria que estamos caminhando para a direção certa. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, com Miguel começando a cochilar de novo nos braços de Marina. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram algo parecido com paz. Mas a paz, como muitas coisas boas na vida, é frágil e às vezes dura menos do que gostaríamos. 3 dias depois, Marina estava fazendo compras no mercado próximo ao apartamento. Douglas tinha ficado em casa com Miguel, dando a ela um tempo sozinha. Ela estava na seção de frutas quando sentiu alguém parar ao seu lado. Marina. Ela se virou e encontrou uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia desaprovação. Sim? Marina respondeu confusa. Meu nome é Helena. Eu sou a mãe de Douglas. O mundo de Marina parou. A mãe dele? Douglas nunca tinha mencionado a família. Na verdade, sempre que o assunto surgia, ele desviava. Marina tinha assumido que era um tópico doloroso e não tinha insistido. Prazer. Marina disse cautelosamente. Ouvi falar sobre você, sobre como meu filho te encontrou na estrada, como você está morando com ele. Helena olhou Marina de cima a baixo, o julgamento claro nos olhos. Devo dizer que fiquei surpresa. Não é o tipo de coisa que esperaria do Douglas. Marina sentiu a raiva subir, mas controlou. O Douglas é um homem adulto. Ele pode tomar suas próprias decisões. Pode, mas como mãe eu me preocupo, especialmente quando vejo padrões se repetindo. Helena pegou uma maçã, examinando-a casualmente. Você não é a primeira mulher interesseira que tenta se aproveitar do meu filho, mas aviso que não vai funcionar. Eu não vou permitir. Eu não sou interesseira, Marina disse, a voz tremendo de raiva contida. E o Douglas sabe disso. Ah, querida. Todas dizem a mesma coisa, e no final, todas querem a mesma coisa. Dinheiro. Helena sorriu, mas era um sorriso frio. Mas dessa vez não vai ser tão fácil. Eu tenho influência, tenho conexões, e se necessário, vou usá-las para proteger meu filho de mais uma aproveitadora. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas não as deixou cair. Não daria a essa mulher essa satisfação. A senhora não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Sei que você estava na rua, sozinha, com um filho. Sei que se agarrou à primeira oportunidade que apareceu. É compreensível até, mas não significa que vou aceitar. Helena saiu, deixando Marina parada ali, segurando uma cesta de compras com mãos trêmulas. Tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas, todo o progresso, toda a esperança, parecia subitamente frágil demais. Primeiro Ricardo, agora a mãe de Douglas. Será que o universo estava tentando dizer algo? Quando voltou para o apartamento,
Douglas imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Marina contou sobre o encontro com Helena. Viu a expressão de Douglas mudar de preocupação para frustração e finalmente para raiva. Minha mãe não tem nada a ver com isso, com a gente. Mas ela é sua mãe, Douglas. Ela tem influência sobre você, queira você admitir ou não. Não tem. Eu e minha mãe temos uma relação complicada. Ela sempre foi controladora, sempre tentou ditar como eu devia viver minha vida. É parte do motivo de eu raramente falar sobre família. A gente se fala pouco, nos vemos menos ainda. Marina sentou-se, exausta. Isso está ficando complicado demais. Primeiro Ricardo, agora sua mãe. Talvez seja um sinal. Sinal de quê? De que isso não devia acontecer. De que estamos forçando algo que não é para ser. Douglas se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Marina, olha para mim. Toda relação tem obstáculos. Toda história de amor que vale a pena tem momentos difíceis. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que devemos lutar. E se não for suficiente? E se eu não for suficiente? Você é mais do que suficiente. Você sempre foi. E qualquer pessoa que não consegue ver isso, incluindo minha mãe, está errada. Não você. Marina queria acreditar. Olhou para Douglas, para a sinceridade nos olhos dele, para a forma como segurava suas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E percebeu algo importante. Percebeu que estava se apaixonando. Não pela segurança que ele oferecia, não pelo dinheiro, não pelo apartamento confortável, mas por ele. Pelo homem que a via como ela realmente era e não fugia. Pelo homem que protegia Miguel como se fosse seu próprio filho. Pelo homem que estava disposto a enfrentar o mundo inteiro se necessário. Eu estou com medo, ela admitiu. Com medo de me permitir sentir e depois perder tudo. Eu também estou com medo, mas vamos ter medo juntos. E vamos ser corajosos juntos. E naquele momento, Marina tomou uma decisão. Não ia deixar Ricardo, não ia deixar Helena, não ia deixar mais ninguém ditar sua história. Ia lutar. Pelo Miguel, por Douglas, por ela mesma. Porque pela primeira vez na vida tinha algo que valia a pena lutar. Mas o que nenhum dos dois sabia era que os desafios estavam apenas começando. Porque Helena não estava brincando quando disse que usaria sua influência. E Ricardo não tinha desistido tão facilmente quanto parecia. Ambos estavam apenas esperando o momento certo para atacar de novo. E esse momento estava mais próximo do que qualquer um imaginava. A semana seguinte foi tensa. Helena não apareceu mais, mas sua presença era sentida de outras formas. Douglas começou a receber ligações do escritório, comentários sutis de sócios sobre sua nova situação doméstica. Nada direto, nada que pudesse ser confrontado abertamente, mas o suficiente para deixar claro que alguém estava plantando sementes de dúvida. Marina percebia. Via como Douglas ficava mais sério depois de certas ligações, como franzia a testa ao ler alguns e-mails. Ela tentava perguntar, mas ele sempre desviava, dizendo que eram apenas assuntos de trabalho. Mas Marina não era boba. Sabia que tinha a ver com ela. Uma tarde, enquanto Douglas estava em uma reunião importante, Marina decidiu fazer algo que vinha adiando. Pegou Miguel no colo e foi até um café próximo, onde havia marcado um encontro. A pessoa que esperava já estava lá. Carla, uma antiga conhecida dos tempos de abrigo. Marina. Carla se levantou, abraçando-a com força. Você está tão diferente, bonita, saudável. E o Miguel está enorme. Elas se sentaram, pedindo café. Carla não parava de falar, contando sobre sua vida, sobre como tinha conseguido um emprego de camareira em um hotel, como estava juntando dinheiro para alugar um lugar próprio. Marina ouvia feliz por ver a amiga bem, mas também sentindo uma pontada de algo que não conseguia nomear. Culpa, talvez? Por ter conseguido sair daquela vida enquanto tantas outras ainda lutavam. E você? Carla finalmente perguntou.
Ouvi dizer que você está morando com um cara rico. É verdade? Marina hesitou. Como explicar sem soar como aquelas mulheres que Douglas tanto odiava? É complicado. Mas sim, estou morando com alguém, o Douglas. Ele me ajudou quando eu estava em um momento muito difícil. E ele é legal. Tipo de verdade legal, não só querendo se aproveitar. Ele é legal. Muito legal, na verdade. Marina sorriu, sentindo o coração aquecer ao pensar em Douglas. Ele cuida da gente, do Miguel e de mim. Não pede nada em troca. Só está ali. Carla estudou-a. Você está apaixonada por ele. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Marina sentiu o rosto esquentar. Acho que sim. Eu não queria. Não era o plano. Mas o coração não liga para planos. Carla riu. Eu te entendo. Só tome cuidado, tá? Homens com dinheiro às vezes têm expectativas. E quando essas expectativas não são atendidas, o Douglas não é assim. Espero que não. De verdade, Marina. Você merece ser feliz. Depois de tudo que passou, merece encontrar alguém que te valorize de verdade. Elas conversaram mais um pouco, mas a conversa com Carla deixou Marina pensativa. Será que estava sendo ingênua? Será que Douglas eventualmente se cansaria dela, esperaria mais do que ela podia dar? Ele tinha dito que não se importava com o passado dela, mas conhecia realmente tudo. E se houvesse coisas que nem ela tinha contado ainda? Quando voltou para o apartamento, encontrou Douglas na sala, o rosto fechado. Havia outra pessoa com ele, uma mulher de uns 35 anos, executiva pela aparência, com uma pasta de documentos na mão. Marina, Douglas disse, e havia algo estranho na voz dele. Essa é a Drora, Camila. Ela precisa conversar com você. Marina sentiu o estômago revirar. Sobre o quê? Camila sorriu, mas era um sorriso profissional, sem calor. Senhor Marina, eu represento a senhor mãe do senhor Douglas. Ela me contratou para fazer uma investigação de antecedentes. É procedimento padrão em casos onde há interesse financeiro significativo. Interesse financeiro? Marina repetiu incrédula. Olhou para Douglas. Você permitiu isso? Eu não sabia, Douglas disse rapidamente. Minha mãe fez isso pelas costas. Eu só descobri hoje quando a Dora Camila apareceu no meu escritório. Camila abriu a pasta. Encontramos algumas informações interessantes. Por exemplo, há 3 anos, você foi presa por furto em um supermercado. As acusações foram retiradas depois que você concordou em fazer serviço comunitário, mas o registro existe. Marina sentiu o sangue gelar. Aquele dia. Ela estava com 7 meses de gravidez, desesperada, sem ter comido direito em dias. Tentou roubar comida. Foi pega. A humilhação, a vergonha, a forma como todos olharam para ela como se fosse lixo. Ela tinha bloqueado aquela memória, empurrado para o fundo da mente. Eu estava grávida, Marina sussurrou. Não tinha dinheiro, não tinha comida. Eu tentei pedir ajuda, tentei conseguir trabalho, mas ninguém contrata uma mulher grávida sem referências. Eu estava desesperada. E há também registros de você tendo se hospedado em diversos abrigos, alguns com reputação questionável. Lugares frequentados por pessoas envolvidas em atividades ilegais. Eram os únicos lugares que me aceitavam com um bebê. Você acha que eu escolhia onde dormir? Eu ia onde me deixavam. Douglas se levantou, a raiva evidente. Chega, Dor Camila, agradeço as informações, mas não precisamos mais de seus serviços. Sr. Douglas, como seu advogado, preciso alertá-lo sobre os riscos. Você não é meu advogado. Você foi contratada pela minha mãe sem meu consentimento. E agora está saindo. Camila olhou de um para o outro, claramente desconfortável. Entendo. Mas o relatório já foi entregue à senhora Helena, e ela pediu que eu lhe informasse que pretende tomar medidas para proteger os interesses da família. Ela saiu, deixando um silêncio pesado. Marina estava paralisada, processando o que tinha acontecido. Sua vida, seus piores momentos, investigados e expostos como se fossem evidências em um tribunal. Marina,
Douglas começou. Não. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Só... não. Eu preciso de um momento. Ela foi para o quarto, fechou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Todas as inseguranças, todos os medos que vinha empurrando para baixo explodiram de uma vez. Helena estava certa. Ela não pertencia a esse mundo. Não era boa o suficiente para Douglas, para essa vida, para nada. Miguel estava dormindo no berço. Marina olhou para ele, para seu filho inocente que não tinha culpa de nada. Ele merecia melhor. Merecia uma mãe que não carregasse tanto peso, tanto passado. Merecia uma vida sem toda essa complicação. E talvez, só talvez, a melhor coisa que Marina poderia fazer seria ir embora. Levar Miguel e desaparecer antes que causasse mais problemas para Douglas. Antes que Helena conseguisse destruir completamente qualquer chance que eles tivessem. Ela começou a juntar suas coisas, poucas que tinha. Roupas, produtos de Miguel, documentos. Tudo cabia em 2 mochilas. Era patético, realmente. Sua vida inteira em 2 mochilas. A porta se abriu. Douglas entrou, viu o que ela estava fazendo e parou. Você vai embora. Não era uma pergunta. Marina não conseguiu olhar para ele. É melhor assim, para você, para todos. Melhor para quem, Marina? Para mim? Você acha que eu quero isso? Que eu quero você saindo da minha vida porque minha mãe resolveu brincar de detetive? Ela está certa, Douglas. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não sei me comportar em jantares chiques, não sei conversar sobre investimentos ou bolsa de valores. Eu sou uma mulher que foi presa por roubar comida. Como você acha que isso vai parecer para seus sócios, para seus amigos, para sua família? Eu não ligo para o que eles pensam. Mas eu ligo. A voz de Marina saiu mais alta do que pretendia, acordando Miguel, que começou a chorar. Ela pegou o bebê, balançando-o enquanto as lágrimas continuavam caindo. Eu ligo porque sei o que é ser julgada, ser olhada como se fosse menos que nada. E não quero isso para o Miguel. Não quero que ele cresça ouvindo que a mãe dele é uma aproveitadora, uma interesseira, uma... Para. Douglas se aproximou, pegando o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhar para ele. Para de se diminuir. Para de deixar as palavras venenosas de outras pessoas te definirem. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você sobreviveu a coisas que me quebrariam. Você criou esse bebê lindo sozinha, em condições impossíveis. Você tem mais valor no dedo mindinho do que minha mãe e todos os seus amigos ricos juntos. Mas... não tem mas. Marina, eu te amo. O mundo parou. Marina olhou para ele, chocada. Douglas continuou, as palavras saindo em um fluxo que parecia ter sido represado há muito tempo. Eu te amo. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez naquela primeira noite, quando você colocou suas condições mesmo sem ter nada. Talvez quando te vi cantando para o Miguel no banho. Talvez foi construindo aos poucos, toda vez que você sorria, toda vez que era genuína, toda vez que mostrava quem realmente é. Mas eu te amo. E não vou deixar você ir embora porque pessoas pequenas e amargas decidiram que você não é boa o suficiente. Marina não conseguia falar. As palavras de Douglas ecoavam em sua mente, em seu coração. Ele a amava como? Por quê? Ela era apenas... Você está pensando que não merece isso, Douglas disse, lendo seus pensamentos. Está se perguntando por que eu te escolheria, mas a pergunta certa é, por que não? Você é incrível, Marina. E se você não consegue ver isso ainda, tudo bem. Eu vou te lembrar todos os dias até você acreditar. E então algo em Marina quebrou. Não de uma forma ruim, mas de uma forma necessária. Todas as barreiras que tinha construído, todas as defesas que mantinha para se proteger, desmoronaram. Ela se permitiu sentir tudo de uma vez. O amor que vinha crescendo por Douglas, a esperança de que talvez pudessem ter um futuro juntos, a possibilidade de que ela merecia ser feliz. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu estava com tanto medo de admitir, com tanto medo de me machucar de novo, mas eu te amo.
Douglas a puxou para um abraço, com cuidado para não apertar Miguel, que estava entre eles. E os três ficaram assim, uma família improvável, mas real, segurando uns aos outros como se fossem a única coisa sólida em um mundo que não parava de girar. Vocês já se permitiram amar de novo depois de serem machucados? É uma das coisas mais corajosas que podemos fazer, não é? Abrir o coração mesmo com medo, confiar mesmo quando a vida te ensinou a não confiar. Se você está passando por isso ou já passou, deixe um comentário contando sua história. E se essas histórias estão tocando seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui no Voz que Conta Histórias, cada história é uma jornada que a gente faz junto com vocês. Mas a declaração de amor não resolveu tudo. Marina sabia disso. Helena ainda estava lá fora, planejando. Ricardo ainda era uma ameaça latente. E havia toda uma vida pela frente, cheia de desafios que eles nem imaginavam ainda. Nos dias seguintes, Douglas tomou decisões. Conversou com os sócios, deixou claro que sua vida pessoal não era assunto deles. Enfrentou a mãe em um jantar tenso, onde deixou claro que Marina e Miguel eram sua prioridade. E se ela não conseguisse aceitar isso, teria que aceitar uma distância maior entre eles. Helena não ficou feliz, mas recuou, por enquanto. E então veio a surpresa que mudaria tudo de novo. Marina começou a passar mal. Enjus pela manhã, cansaço extremo, sensibilidade a cheiros. No início, ela achou que era estresse. Tanta coisa acontecendo, tanto emocional, era natural que o corpo reagisse. Mas quando os sintomas persistiram, Douglas insistiu para ela ir ao médico. O resultado foi chocante. Marina estava grávida, de quase 2 meses. Ela ficou sentada na sala de espera da clínica, o papel com o resultado tremendo em suas mãos. Como isso tinha acontecido, eles tinham sido cuidadosos, ou pelo menos ela achava que tinham sido. Mas então lembrou-se daquela noite, semanas atrás, quando Douglas tinha voltado de viagem e a tensão tinha finalmente quebrado. Eles tinham se beijado pela primeira vez, e uma coisa levou à outra. Foi lindo, foi especial, mas aparentemente também tinha consequências. Como contar para Douglas? Eles mal estavam começando a construir algo juntos, e agora isso. Outro bebê, mais responsabilidade, mais complicação. E se ele achasse que era uma armadilha? E se pensasse que ela tinha planejado isso? Marina voltou para o apartamento em estado de choque. Douglas estava na sala, brincando com Miguel, que ria das caretas que ele fazia. A cena era tão perfeita, tão doméstica, que Marina sentiu o coração apertar. Será que estavam prontos para mais? Como foi no médico? Douglas perguntou, ainda segurando Miguel. Foi esclarecedor. Marina sentou-se, respirando fundo. Douglas, eu preciso te contar uma coisa. E eu preciso que você saiba que eu não planejei, não armei nada. Isso simplesmente aconteceu. Ele a olhou, preocupado. Você está assustando. O que é? Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Douglas ficou completamente imóvel, processando. Marina viu várias emoções passando pelo rosto dele. Choque, confusão, medo e então, algo que parecia alegria. Grávida, ele repetiu. Vamos ter um bebê? Eu estou grávida de você, sim. Quase 2 meses. Marina esperou, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Se você não quiser isso, eu entendo. Eu posso ir embora, criar as crianças sozinha. Não vou te forçar a nada. Douglas colocou Miguel no chão com cuidado e se aproximou de Marina. Ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos. Marina, você realmente acha que eu não quereria isso? Um filho nosso, uma família de verdade? Ele riu e havia lágrimas nos olhos. Eu estava com tanto medo de te assustar, de ir rápido demais. Mas isso é perfeito. Perfeito? Douglas, estamos juntos há menos de 2 meses. Você pediu uma mulher estranha em casamento na estrada e agora ela está grávida. Isso não é perfeito, é caótico. Então que seja caótico. A vida não é linear, Marina. A gente não pode controlar tudo.
E sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada, nada. Porque tudo isso, todo esse caos, nos trouxe aqui. E aqui é onde eu quero estar. Marina finalmente deixou as lágrimas caírem, mas eram lágrimas de alívio, de felicidade. Douglas a abraçou e eles ficaram assim, segurando um ao outro, enquanto Miguel brincava aos pés deles, alheio ao fato de que sua família estava prestes a crescer. Mas a alegria foi interrompida por uma ligação. O telefone de Douglas tocou, um número desconhecido. Ele atendeu, ainda sorrindo. Mas o sorriso desapareceu rapidamente. O quê? Quando? Estou indo agora. Ele desligou, o rosto pálido. Era do hospital. Minha mãe sofreu um ataque cardíaco. Está na UTI. Marina sentiu o estômago afundar. Helena. A mulher que a odiava, que estava fazendo de tudo para separá-los. Mas também a mãe de Douglas, e ele claramente estava em choque. Vai, Marina disse. Eu cuido das coisas aqui. Vai ver sua mãe. Douglas hesitou. Vem comigo. Douglas, eu não acho que seja uma boa ideia. Ela já está mal, não precisa de mais estresse. Você é minha família agora. E família fica junto nos momentos difíceis. Por favor, vem comigo. Marina não podia recusar. Chamaram uma vizinha para ficar com Miguel e foram para o hospital. O trajeto foi feito em silêncio, Douglas claramente processando o que estava acontecendo. Quando chegaram, encontraram médicos e enfermeiras correndo de um lado para o outro. Helena estava em cirurgia de emergência, bloqueio arterial grave. Eles esperaram. Horas se passaram. Douglas andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Marina estava sentada, as mãos sobre a barriga que logo começaria a crescer, pensando em como a vida é frágil, como tudo pode mudar em um instante. Quando o médico finalmente apareceu, a expressão dele não era boa. Sr. Douglas, conseguimos estabilizá-la, mas foi por pouco. Ela teve danos significativos no coração. Vai precisar de cuidados constantes daqui para frente. E ele hesitou. Ela está pedindo para vê-lo. Diz que tem algo importante para dizer. Douglas entrou no quarto e Marina ficou do lado de fora. Através da janela, ela podia ver Helena na cama, pálida, frágil, conectada a diversos aparelhos. Via Douglas sentado ao lado dela, segurando sua mão. Via Helena falando, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Depois de uns 20 minutos, Douglas saiu. Estava chorando. Marina nunca tinha visto ele chorar. O que ela disse? Marina perguntou suavemente. Douglas precisou de um momento para conseguir falar. Ela pediu desculpas. Disse que estava errada sobre você, sobre tudo. Disse que tem medo de morrer sozinha, sem ter ninguém. Que foi tão dura, tão controladora, que afastou todo mundo que amava, inclusive meu pai, que a deixou anos atrás porque não aguentava mais. E agora está ali, sozinha, percebendo que dinheiro e controle não significam nada no final. Marina sentiu uma pontada de algo que não esperava. Empatia. Até mesmo por Helena, a mulher que tinha tentado destruí-la. Ela quer te conhecer de verdade, Douglas continuou. Quero uma chance de recomeçar. Eu disse que dependia de você, que se você não quisesse, eu entenderia. Marina olhou através da janela, para aquela mulher fragilizada na cama. Pensou em todas as pessoas que a julgaram ao longo da vida, que a olharam com desprezo, que decidiram quem ela era sem conhecê-la. E pensou no bebê crescendo dentro dela, no tipo de mãe que queria ser, no tipo de pessoa que queria ensinar seu filho a ser. Eu vou conversar com ela, Marina disse. Não prometo nada além disso, mas vou conversar. Ela entrou no quarto sozinha. Helena a viu e imediatamente seus olhos encheram de lágrimas. Marina, eu não tenho desculpa para o que fiz. Fui horrível com você sem te conhecer. Fui movida pelo medo, pela necessidade de controlar tudo ao meu redor. E quase perdi meu filho por causa disso. Marina puxou uma cadeira, sentando-se. A senhora quase conseguiu me destruir. Quase me fez acreditar que eu não era boa o suficiente. E eu estava errada, tão errada. Douglas nunca foi tão feliz quanto está agora.
Eu vi a forma como ele olha para você. É como seu pai costumava olhar para mim antes de eu estragar tudo. Helena tossiu, a respiração difícil. Eu estou pedindo uma chance, apenas uma chance de fazer melhor, de ser melhor. Não pelo Douglas, mas por você. Porque você merece. Marina não respondeu imediatamente. Estudou aquela mulher, tentando ver além da fachada de poder e controle. E viu alguém assustada, alguém sozinha, alguém que finalmente percebeu que tinha seguido o caminho errado. Uma chance, Marina finalmente disse. Mas se a senhora tentar me machucar de novo, se tentar se meter entre mim e Douglas, acabou. Entendeu? Helena acenou, um sorriso fraco, mas genuíno. Entendi. E obrigada, por ser melhor pessoa do que eu fui. Quando Marina saiu do quarto, sentiu algo estranho, leveza. Como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido retirado. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. Douglas estava esperando, ansioso. Quando viu o rosto dela, relaxou. Está tudo bem? Está. Ou vai estar. Marina pegou a mão dele. Vamos para casa. Temos muito a planejar. Um casamento, um bebê, uma vida inteira. Eles saíram do hospital de mãos dadas, o futuro à frente cheio de possibilidades. E pela primeira vez desde aquela noite na estrada, ambos sentiam que talvez, só talvez, a loucura de Douglas tinha sido a melhor decisão que já tinha tomado. Mas ainda havia uma ameaça que precisava ser resolvida. Ricardo não tinha aparecido desde aquele confronto no apartamento, mas Marina sabia que homens como ele não desistiam tão fácil. Ele estava esperando, planejando, e quando menos esperassem, atacaria de novo. E dessa vez, poderia ser muito pior. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Marina ia crescendo a cada dia, sua barriga ficando mais redonda, mais evidente. Douglas estava fascinado por cada mudança, colocando a mão na barriga dela sempre que o bebê chutava, sorrindo como criança em manhã de Natal. Miguel, agora com quase 2 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas adorava colocar a orelhinha na barriga da mãe, ouvindo aqueles sons misteriosos. Helena estava se recuperando lentamente. Passou semanas no hospital, depois foi transferida para uma clínica de reabilitação. Douglas a visitava regularmente e algumas vezes levava Marina junto. As conversas no início eram tensas, carregadas de não ditos, mas aos poucos foram se tornando mais naturais. Helena estava realmente tentando. Perguntava sobre a gravidez, oferecia conselhos quando pedidos, até começou a tricotar um cobertor para o bebê que estava por vir. Eu costumava fazer isso para o Douglas quando era bebê, ela disse em uma visita, os dedos trabalhando as agulhas com habilidade surpreendente. Foi uma das poucas coisas que fiz com as próprias mãos para ele. Depois, contrarei babás, governantas, professores particulares. Terceirizei a maternidade. Foi meu maior erro. Marina observava aquelas mãos frágeis, criando algo bonito, e sentia uma conexão estranha se formando. Não era amor, não ainda, mas era entendimento. Reconhecimento de uma mãe para outra, de que todas fazemos o melhor que podemos com o que temos. Mas a paz era frágil, como Marina logo descobriria. 3 meses depois do confronto no apartamento, Ricardo apareceu de novo. Mas dessa vez não estava sozinho e não estava ali para negociar. Era uma sexta-feira à tarde. Douglas estava no trabalho, Marina em casa com Miguel. Ela estava preparando o jantar quando ouviu batidas fortes na porta. Não a campainha educada, mas socos violentos na madeira. Seu coração acelerou imediatamente. Pegou Miguel no colo, levando-o para o quarto e trancando a porta. Então, com mãos trêmulas, pegou o telefone para ligar para Douglas. Mas antes que pudesse discar, ouviu a porta do apartamento se abrindo. Como? Ela tinha certeza de que estava trancada. Então percebeu. Alguém tinha arrombado. E agora estavam dentro. Marina! A voz de Ricardo ecoou pelo apartamento. Eu sei que você está aqui. Saia.
A gente só quer conversar. Marina segurou Miguel com mais força, colocando a mão sobre a boca dele para abafar qualquer som. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que poderiam ouvi-lo. Olha, a gente não quer machucar ninguém, outra voz disse, uma que Marina não reconhecia. Mas você nos deve, e hoje a gente vai receber. Passos se aproximavam. Marina olhou ao redor desesperada. O quarto tinha uma varanda, mas estavam no 13º andar. Não havia saída. Ela estava presa. Com dedos tremendo, conseguiu enviar uma mensagem rápida para Douglas. Apenas 2 palavras. Ricardo aqui. Ajuda. A porta do quarto começou a ser empurrada. Então chutes. A madeira estremeceu, mas segurou. Por quanto tempo? Marina pegou o celular de novo, dessa vez ligando para a polícia. Conseguiu sussurrar o endereço, a situação, antes que a porta finalmente cedesse. Ricardo entrou, acompanhado de 2 homens grandes e intimidadores. Ele olhou para Marina e Miguel, um sorriso torto no rosto. Finalmente. Você tem sido muito difícil de encontrar, sabia? Mudou até o número de telefone. O que você quer, Ricardo? Marina tentou manter a voz firme, mas a traição estava no tremor. O que eu sempre quis. Dinheiro. Mas já que você não quis fazer do jeito fácil, vamos fazer do jeito difícil. Ele acenou para os homens. Peguem algumas coisas. Joias, eletrônicos, qualquer coisa de valor. E a bolsa dela. Provavelmente tem cartões. Marina percebeu então. Não era só chantagem. Era assalto. Ricardo tinha cruzado uma linha de onde não havia volta. Você está louco? Tem câmeras no prédio, segurança. Você vai ser pego. Não se formos rápidos. E se você cooperar, dá a senha dos cartões, a gente pega o que precisa e vai embora. Simples assim. Não. Ricardo deu um passo ameaçador. Não é uma opção, Marina. Miguel começou a chorar, assustado com as vozes altas, com a tensão. Marina o balançou, tentando acalmá-lo, mas seus próprios nervos estavam à flor da pele. E então Douglas apareceu na porta do quarto. Marina não tinha ouvido ele entrar no apartamento, mas lá estava ele. E não estava sozinho. Tinha 2 seguranças do prédio com ele, além de 2 policiais. Acabou, Ricardo. Douglas disse, a voz baixa, mas carregada de raiva controlada. Sai do meu apartamento, agora. Ricardo olhou ao redor, percebendo que estava encurralado. Seus comparsas já tinham as mãos para cima, os policiais apontando as armas. Mas ele ainda tinha um as na manga. Rápido demais para qualquer um reagir, puxou Marina pelo braço, arrastando-a e Miguel para perto de si. Ninguém se move ou eu machuco ela, ele disse, e havia desespero na voz agora. Desespero de um homem que não tinha mais nada a perder. Marina sentiu algo frio e duro contra suas costelas. Uma faca. Ricardo tinha uma faca. Ricardo, não faz isso, Douglas disse, dando um passo à frente. Você não quer machucar ela. Ela é a mãe do seu filho. Filho que ela me escondeu. Filho que eu nunca conheci porque ela fugiu. Você me abandonou. Marina gritou, a raiva finalmente explodindo. Você sumiu quando descobriu que eu estava grávida. Não respondeu ligações, mudou de endereço. Você me apagou da sua vida como se eu nunca tivesse existido. E agora vem falar de direitos? De filho? Você não é pai. Nunca foi. É só um covarde que aparece quando acha que pode tirar vantagem. A faca pressionou mais forte. Marina sentiu a ponta perfurando a roupa, arranhando a pele. Mas não parou. E sabe de uma coisa? O Miguel não precisa de você. Ele tem um pai. Um pai de verdade que o ama, que brinca com ele, que acorda de madrugada quando ele chora. Um pai que escolheu estar presente. Você é só um doador de esperma. Nada mais. Ricardo tremeu, a raiva e algo que parecia dor lutando no rosto dele. E naquele momento de hesitação, Douglas agiu. Pulou para a frente, empurrando Marina e Miguel para o lado enquanto agarrava o braço de Ricardo. A faca caiu no chão.
Os policiais se moveram rápido, imobilizando Ricardo e seus comparsas. Foi questão de segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando terminou, Marina estava no chão, abraçando Miguel, que chorava descontroladamente. Douglas se ajoelhou ao lado dela, checando se estavam bem, as mãos percorrendo cada centímetro, procurando ferimentos. "Estou bem", Marina disse, embora estivesse tremendo. "Nós estamos bem." Os policiais levaram Ricardo e os outros. Ele gritava ameaças, promessas de vingança, mas já estava acabado. Todos sabiam. Invasão de domicílio, tentativa de extorsão, ameaça com arma branca, tudo testemunhado por várias pessoas. Ricardo iria para a cadeia. E dessa vez, por um bom tempo. Depois que todos foram embora, depois das declarações e dos procedimentos, Marina finalmente pôde respirar. Estava sentada no sofá, Miguel dormindo exausto nos braços dela, Douglas ao lado segurando sua mão como se tivesse medo de que ela desaparecesse se soltasse. "Acabou", ele sussurrou. "Acabou de verdade agora." Marina acenou, mas as lágrimas começaram a cair. Todas as emoções que tinha segurado, todo o medo e raiva e exaustão, saíram de uma vez. Douglas a puxou para mais perto, deixando-a chorar em seu ombro. "Eu pensei que ia te perder", ele disse, a voz quebrando. "Quando recebi sua mensagem, quando vi que a porta estava arrombada, eu nunca senti tanto medo na vida. Mas você veio. Você sempre vem. Sempre vou vir. Para você, para o Miguel, para a nossa família. Sempre." E ali, naquele momento de vulnerabilidade completa, Marina percebeu algo. Percebeu que pela primeira vez na vida, tinha alguém que não fugiria quando as coisas ficassem difíceis. Alguém que enfrentaria qualquer coisa ao lado dela. Alguém que amava não a ideia dela, não o que ela representava, mas ela mesma, com todos os defeitos e todo o passado e toda a bagagem. Os dias seguintes foram de recuperação. Marina tinha pesadelos sobre aquele dia, acordava suando, checando se Miguel estava bem. Douglas estava sempre ali, acalmando-a, lembrando-a de que estavam seguros. E aos poucos, os pesadelos foram diminuindo. Uma semana depois, Douglas fez uma proposta. Não como aquela primeira vez na estrada, maluca e impulsiva, mas planejada, pensada, real. Ele levou Marina e Miguel para a praia ao pôr do sol. Miguel brincava na areia, fascinado pelas ondas. Douglas e Marina caminhavam na beira da água, os pés descalços afundando na areia molhada. "Marina", Douglas começou, parando e virando-se para ela. "Eu te pedi em casamento uma vez, em uma estrada deserta, sem te conhecer, de uma forma completamente insana." Marina riu, lembrando. "Foi a melhor loucura que já aconteceu comigo." "Foi, mas hoje quero fazer de novo, do jeito certo." Ele se ajoelhou ali mesmo, na areia, a última luz do dia iluminando seu rosto. Tirou uma caixinha do bolso, abrindo para revelar um anel simples, mas lindo. "Marina, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me ensinou que família não é sobre sangue ou convenções, mas sobre escolha, sobre estar presente. E eu escolho você. Todos os dias escolho você. Casa comigo?" De verdade dessa vez, Marina não conseguiu falar. Só conseguiu acenar, as lágrimas caindo livremente enquanto Douglas colocava o anel em seu dedo. Eles se beijaram ali, com Miguel rindo e batendo palmas ao fundo, sem entender completamente, mas feliz de ver os adultos que amava felizes. O casamento foi simples. Nada de grande festa ou centenas de convidados. Apenas as pessoas que importavam. Helena estava lá, em uma cadeira de rodas, mas presente, sorrindo pela primeira vez em anos de uma forma genuína. Carla estava lá também, a amiga do abrigo que Marina não tinha esquecido. O advogado Renato, que tinha se tornado um amigo. Alguns colegas de trabalho de Douglas. E Miguel, vestido com um pequeno terno, levando as alianças com toda a seriedade que um menino de 2 anos consegue ter. Quando Marina caminhou até o altar,
grávida de 7 meses, vestindo um vestido simples, mas bonito, ela olhou para Douglas esperando por ela e percebeu a jornada. De uma estrada deserta onde não tinha nada para ali, para aquele momento, para aquela família. Os votos foram simples, mas sinceros. Douglas prometeu amar não apenas ela, mas também Miguel e o bebê que estava por vir. Prometeu ser o tipo de homem que seus filhos poderiam se orgulhar. Prometeu que, não importasse o que viesse, enfrentariam juntos. E vocês que estão assistindo isso, já encontraram esse tipo de amor? Esse amor que não desiste, que enfrenta tempestades, que escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Se você gosta dessas histórias que mostram que o amor verdadeiro existe, que vale a pena acreditar, se inscreve no canal Voz que Conta Histórias. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixa um comentário contando, você acredita em finais felizes? Porque aqui a gente acredita. E cada história que a gente conta é uma prova disso. Marina prometeu ser parceira em todos os sentidos. Prometeu confiar, algo que custava muito para ela. Prometeu construir uma vida onde seus filhos cresceriam sabendo o que é amor de verdade, segurança, família. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado de aplausos e algumas lágrimas. Helena chorava abertamente e Marina percebeu que eram lágrimas de alegria misturadas com arrependimento pelo tempo perdido. Mas também eram lágrimas de esperança. Porque nunca é tarde para recomeçar, para fazer melhor. 2 meses depois, em uma manhã chuvosa, Marina entrou em trabalho de parto. Douglas estava um caos de nervos, esquecendo a bolsa preparada, tropeçando nas próprias pernas, tentando ajudá-la a entrar no carro. Marina, apesar das contrações, ria da cena. Douglas, relaxa. Não é seu primeiro filho. Mas é o primeiro que eu vou ver nascer. É completamente diferente. No hospital, tudo aconteceu rápido, mais rápido do que esperavam. Em poucas horas, Marina estava segurando uma menina perfeita. Pequena, rosada, com um tufinho de cabelo escuro. Ela abriu os olhos, olhou para a mãe, e algo no coração de Marina simplesmente derreteu. Ela é perfeita, Douglas sussurrou, tocando delicadamente o rostinho da filha. Ela se parece com você. Ela tem seus olhos. Nossas características. Nossa filha. Eles a chamaram de Sofia, Sofia Maria, um nome que significava sabedoria, algo que Marina esperava poder passar para ela. A sabedoria de saber seu próprio valor, de nunca aceitar menos do que merece, de ter coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. Miguel, quando conheceu a irmãzinha, ficou fascinado. Queria tocar, queria segurar, queria entender aquele ser pequenino que agora fazia parte da família. E Douglas, vendo os 2 filhos juntos, Marina cansada, mas radiante na cama do hospital, sentiu uma gratidão profunda. Gratidão por aquela decisão maluca meses atrás. Gratidão por ter parado o carro. Gratidão por ter arriscado. Os meses seguintes foram de adaptação. 2 crianças pequenas dão trabalho, não importa quanto amor exista. Noites sem dormir, fraldas infinitas, choros inexplicáveis. Mas também risos, primeiros sorrisos de Sofia, Miguel aprendendo a ser irmão mais velho, momentos de família que valiam todo o cansaço. Helena se tornou uma presença constante em suas vidas. Ela ainda tinha limitações físicas, mas vinha visitá-los regularmente. E foi durante uma dessas visitas que ela disse algo que Marina nunca esqueceria. Sabe, Marina, eu passei a vida inteira achando que controle era amor, que ditar as escolhas de Douglas era protegê-lo. Mas você me ensinou que amor é deixar ir, é confiar. É apoiar mesmo quando não concorda completamente. Obrigada por isso. Por me dar uma segunda chance de ser mãe. E agora, avó. Marina segurou a mão da sogra, e naquele gesto havia perdão completo. Porque no fim, todos estamos tentando fazer o melhor que podemos. E reconhecer os erros, tentar melhorar, já é metade da jornada.
Um ano depois do casamento, Marina estava na varanda do apartamento, Sofia dormindo no carrinho ao lado, Miguel brincando na sala com Douglas. Ela olhou para a cidade lá embaixo, as luzes começando a se acender conforme a noite caía, e pensou na jornada. De uma estrada deserta, descalça, sem destino certo, até ali, uma casa, uma família, um futuro. Às vezes ainda não parecia real, às vezes acordava esperando estar de volta naquela vida de incertezas e sobrevivência. Mas então ouvia a risada de Douglas, ou Miguel chamando mamãe, ou Sofia fazendo aqueles barulhinhos de bebê, e sabia que era real. Era sua vida agora. Douglas veio para a varanda, abraçando-a por trás, o queixo descansando em seu ombro. No que você está pensando? Em como a vida é estranha, como um único momento pode mudar tudo. Se você não tivesse parado naquela estrada. Mas eu parei. E você aceitou. E aqui estamos. Aqui estamos, Marina repetiu, virando-se para beijá-lo. Obrigada, por ter sido louco o suficiente para arriscar. Obrigada a você por ter sido corajosa o suficiente para aceitar. E ali, naquele momento simples, mas perfeito, Marina entendeu algo fundamental sobre amor. Amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou promessas impossíveis. É sobre estar presente. É sobre escolher, todos os dias, ficar. É sobre ver a pessoa como ela realmente é e amá-la exatamente por isso. É sobre construir juntos, tijolo por tijolo, uma vida que vale a pena viver. Às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais improváveis, em estradas desertas, em momentos de desespero, em decisões que parecem loucas, mas no fim, o que importa não é como começou, mas como continuou. E Marina e Douglas continuaram, dia após dia, construindo algo verdadeiro. E se tem uma coisa que essa história ensina, é que nunca é tarde para recomeçar. Que não importa o passado, não importa quantas vezes você caiu, sempre há chance de se levantar de novo. Sempre há possibilidade de amor, de família, de felicidade. Então fica aqui a pergunta para você que chegou até o final dessa história. Você está disposto a arriscar? Está disposto a acreditar que coisas boas podem acontecer, que amor verdadeiro existe? Deixe a sua resposta nos comentários. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, inscreve-se no canal, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Porque aqui no Voz que Conta Histórias, cada história é uma prova de que vale a pena acreditar. Vale a pena arriscar. Vale a pena amar. E quem sabe, seu próprio final feliz está mais perto do que você imagina. Às vezes, tudo o que precisa é de uma decisão louca em uma estrada deserta. Ou de coragem para aceitar a mão estendida de um estranho, ou simplesmente de acreditar que você merece ser feliz. Até o próximo vídeo. E lembra, o próximo vai ser ainda melhor, porque sempre há mais histórias para contar, mais emoções para compartilhar, mais provas de que o amor verdadeiro existe.